Inicialmente, agradecer ao senador Blairo Maggi, que agora preside a nossa mesa. Agradecer igualmente ao Benedito de Lira, que comanda a Comissão de Agricultura, colega Sérgio Souza, os demais senadores e autoridades presentes, colegas da indústria que estão aqui presentes, colegas da área da regulamentação federal. Ser o último a falar traz vantagens e algumas desvantagens. A grande vantagem é que todo mundo já falou quase tudo, então dá para ser mais breve, mas eu vou ser repetitivo em algumas coisas, porque eu trago pouquíssimos slides, e eu queria aproveitar de todas as colocações anteriores e explanar e responder, de certa forma, algumas indagações que ficam no ar. Primeiro, preciso explicar que a Andef é a associação que congrega todas as empresas de agroquímicos ou agrotóxicos, ou defensivos agrícolas, ou pesticidas, ou venenos, ou herbicidas, inseticidas, fungicidas, acaricidas, e tudo o que vocês quiserem como semântica colocar, mas eu considero que a nossa associação produz, comercializa e distribui remédio para as plantas. E o que está se tratando aqui, sobretudo da ferrugem asiática, tem muito a ver com o que a gente vai falar. Essa nossa indústria, então, ela é focada, são 13 organizações dentro de uma associação que tem por princípio básico aquilo que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas. E, nesse sentido, nós temos contabilizado um fracasso, porque tem reduzido dramaticamente o volume de aprovações de novas moléculas, e é disso que nós estamos tratando nessa reunião de hoje. Eu pediria o próximo slide, por favor. Eu vou redundar um pouquinho o que a doutora Ana Maria colocou. A lei é de 1989, que nos leva a uma reflexão de que talvez isso já esteja meio caduco, nós tenhamos que fazer alguma revisão desse processo próximo. Ela é regulamentada parcialmente pelo decreto de 2002, e aí ela consta exatamente, dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, embalagem, rotulagem, e é isso que pauta tanto o trabalho do Marco Regulatório Federal como a nossa indústria. Próximo. Curiosamente, não foi levantado esse artigo 15. Eu vou voltar a destacar, porque isso acontece em todas as audiências públicas. Dá mais um clique, por favor. Tem um prazo de 120 dias a contar da data do respectivo protocolo. É absolutamente irreal isso. Imaginar que um trabalho, como a doutora Ana Maria colocou, que tem 200 páginas, 50 e tantos documentos, é impraticável. Ou seja, é um decreto, eu vou tomar a liberdade de chamar de me engana que eu gosto. Fica lá os 120 dias, nós não respeitamos, ninguém respeita. Eu quero fazer um exercício sobre esse prazo e critérios de urgência. E aqui eu faço uma primeira parada e eu vou invocar a senhora minha avó. Ela falava, é preciso prevenir ao invés do que remediar. E essa história dos emergenciais que começam a surgir é exatamente a negativa do prevenir para remediar. Primeiro aspecto. O segundo, nós já não estamos mais falando de urgente. Nós estamos falando, senador Sérgio, do urgente urgentíssimo. Ou seja, aqui foi falado de Helicoverpa, agora nós estamos falando de fungicidas e novas moléculas. Nós vamos começar a nos atropelar na própria fila que tem do processo regulatório dessas moléculas novas. Próximo slide, por favor. Essa é a estatística média do próprio Giagro de 2013, dos anos 2006, 2007. Isto aqui, o azul são associados da Andef, os vermelhos são não associados, o que de certa forma indica, e eu quero contemplar aqui, que os genéricos seguem um pouco mais céleres, mas 48 meses para aquilo que fala em 120 dias, me parece um pouco exagerado. 120 dias seria uma piada. Dá um clique, por favor, Wilson.
Isso. Se eu pegasse uma gravidez, eu levo 9 meses, eu levo 270 dias para ter um filho. Mas em 270 dias, eu não aprovo nenhum produto na área de defensivos agrícolas. É sobre isso que eu acho que versa essa audiência pública. Como nós podemos, parte a parte, ter celeridade nesse processo? Como é que nós devemos fazer em termos de equipar tanto o marco regulatório ou agilizar o processo para que a gente possa ter maior efetividade no agro brasileiro? Próximo. Aqui já com mais detalhes, e eu quero destacar que tem um determinado momento, curiosamente, 2007, 2008, até 2009, nós tivemos um momento mais feliz e célere na aprovação de uma série de produtos. É importante aqui separar biológicos de pré-mistura, produtos formulados com base em produto técnico equivalente, produtos técnicos. Eu queria relembrar, e aqui alguns dos protagonistas que estão na mesa vão lembrar disso. Esse momento foi o momento que a Casa Civil, particularmente através da hoje ministra Tereza Campelo, colocou um empenho, chamou os 3 órgãos, Ministério da Agricultura, IBAMA e Anvisa, e colocou muito empenho, talento, para poder agilizar os processos. O que me incomoda enquanto ANDEF é este PT. Por favor, não entendam que isso seja um partido político, são produtos técnicos. Nós tínhamos 27 novos ingredientes ativos, 25, 21, 11, 8, 3, 2 e 1. Nós crescemos a taxas decrescentes, novas moléculas para auxiliar o agronegócio brasileiro, que tem pago a conta nacional e tem gerado emprego e tem representado 27% do PIB, e hoje isso está ficando cada vez mais claro nas manchetes de jornais. Então, esse quadro para nós é emblemático e é preocupante. O que se trata nessa audiência pública é como é que nós devemos agilizar o processo de colocar as novas moléculas. Eu não estou colocando aqui moléculas e produtos que foram abandonados no meio do caminho, porque talvez a gente tenha tido saldos negativos. Se nós começarmos a tirar, e aqui eu não quero satanizar triazóis e estrobirulinas, nós temos que mantê-los por questões inclusive necessárias e temos que colocar inovação e tecnologia. Eu sou obrigado também a apelar aos produtores, e o senador Blairo Maggi os representa, e o Tadashi tecnicamente já abordou esse assunto. Não é só uma questão de novos ingredientes ativos, é uma questão de rotação de cultura, manejo integrado de pragas, rotação de ingredientes ativos. É isso que nós estamos colocando aqui. Nós temos vazio sanitário. Vazio sanitário nem sempre foi respeitado em alguns estados. Nós tivemos graves problemas. Nós tínhamos uma rotação de cultura, soja, milho, soja, trigo, que vem do Paraná. Nós temos gente fazendo soja e soja. A $14,60 o bushel, tem gente querendo fazer 3 safras de soja dentro do mesmo ano fiscal. Ora, nós não podemos recriminar quem queira produzir, mas nós temos que dar instrumentos possíveis de fazê-lo. Vou pedir mais um slide por obséquio. Isso aqui a doutora Ana já apresentou. É para mostrar, e aí vem, na realidade, o que eu acho que essa casa deveria repensar, é o marco regulatório federal. Eu sou obrigado a ir a 3 guichês, com todo o respeito, eu preciso do dossiê ambiental, agronômico e toxicológico, mas eles poderiam estar no mesmo local. Diga-se de passagem, o EPA americano faz isso, o Canadá faz isso, nós estamos colocando isso. Eu vou a 3 locais, obtenho o registro, aí eu tenho que cadastrar em 27 estados.
Essa é uma outra etapa. E esses 27 estados, eu vou dizer aos senhores, não agrega nada aos registros que são dados pela área federal com a competência do Márcio, da Ana e do Álvaro. O que acaba acontecendo? Esses cadastros são pedágio, pagar tarifas para poder comercializar o produto. Isso é custo Brasil. Nós temos que repensar também esse aspecto. Próximo. Aqui é só para mostrar como esse fluxo é simples. É muito rápido. Veja, passa-se pela Anvisa, passa-se pelo IBAMA, isso é um fluxograma, passa-se pelo mapa e o tempo vai caminhando, senador. Nós estamos lá e, finalmente, quando chega no mapa, aguarda o que a Anvisa e o IBAMA fazem, montam a parte de rótulo e finaliza o processo. É assim que se chega a 38 meses. Em média, o que significa dizer que tem produtos mais céleres e produtos mais demorados. Esse é um apelo para que a gente possa repensar o marco regulatório. Com essa velocidade, fruto de dados do próprio Geagro, nós não vamos a lugar nenhum. O que nós estamos colocando aqui é um repensar o que essa audiência pública está cobrando emergencialmente, pensando-se em ferrugem, pensando-se em soja, para todo o complexo. Porque a Helicoverpa é urgente, e a Helicoverpa agora está sendo tratada de forma emergencial. De novo, eu tenho uma dúvida, e eu quero colocar aqui ao plenário, se nós não deveríamos fazer um burocraticida. Porque eu escutei, antes de ontem, na reunião da CETIA, do Ministério da Agricultura, que nós vamos ter que esperar a próxima reunião do CTA para resolver se vamos ou não vamos trabalhar o processo da lagarta. A lagarta vai comer a burocracia. É absolutamente evidente, ela já consumiu $1 bilhão. E nós vamos caminhar a isso, desculpa, $1 milhão que, no sudoeste baiano, e isto nós continuamos discutindo, temos que esperar a próxima reunião foi agendada, mas alguém foi para a China, com todo respeito, então não pode haver reunião, e a lagarta continua, ela não está esperando a reunião do CTA. Próximo. Eu estou trazendo isso para fazer uma correção. A mídia colocou isto, a fila para registros defensivos levaria 117 anos. É uma inverdade. Faltou uma vírgula. É 11,7 anos. Então, eu estou fazendo um reparo, mas eu quero perguntar aos senhores como uma empresa que investe $250 milhões na elaboração de uma nova molécula vai ter que esperar na fila 11,7 anos, se o royalty da propriedade intelectual dessa molécula dura 10 anos. Me dá mais um clique. Do mesmo jeito que as coisas da mídia nacional ganham a mídia internacional, está aí esse mesmo assunto. No dia seguinte, aliás, quando saiu essa publicação, eu não estava no Brasil, no dia seguinte estava no mundo. Agora, coloque-se na posição de um investidor. Você vai colocar sua fábrica no Brasil ou na China? Você vai decidir o seu investimento em termos de produção de novas moléculas aqui ou em outro lugar? Com essa burocracia, nós não vamos a lugar nenhum. Próximo. Só para concluir, eu já apresentei isso há exatamente um ano atrás nessa casa, isso foi publicado na Folha de São Paulo. Esta é uma colocação um pouco diferente do que eu escutei aqui e falado por duas pessoas. E que é repetido constantemente na opinião pública. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxico.
Primeiro, isso não é uma verdade absoluta. O ano passado, os Estados Unidos foi mais do que nós, e seria plenamente justo que nós fôssemos maiores, porque nós fazemos 2 safras, e o Canadá faz uma, e os Estados Unidos também faz uma, e nós temos ferrugem asiática e eles não têm. Adoraria que eles tivessem e que a Argentina tivesse, eles não têm. Ou seja, se tem uma manifestação de 1%. Essa é a escadinha de quanto se gasta em dólar por defensivo para a produção de toneladas de alimento. China, a propriedade média da China tem 1,5 hectares. O senador Blair March acaba de vir da China. Lá eles controlam percevejo e lagarta com chinelo e com a unha. Eles matam lagarta com a unha ou com o chinelo. Mas está evoluindo. Os chineses têm comprado empresas de defensivo no Brasil e no mundo. Rússia, $2,12 para cada tonelada de alimento produzido. A Rússia tem a favor o maior e mais eficiente inseticida, herbicida, fungicida, que é um inverno de 5 meses que hiberna absolutamente tudo. Brasil 7,39, Estados Unidos 9,42, Argentina 12,44, Comunidade Europeia 20, França isoladamente 3 vezes o Brasil, e o Japão, que só usa a área química, é absolutamente dependente da química e uma cultura só, o arroz. Próximo. Eu vou transformar esse quadro em algo mais legível. Pode clicar. Para cada $100 no Japão, se produz, investido em defensivo, se produz 1 tonelada. Próximo. Para cada $100 investidos na França em defensivo, se produz 4 toneladas de alimento. E, finalmente, só para termos a comparação, para cada $100 que se investe no Brasil em defensivo, nós produzimos 13 toneladas de alimento. Então, eu queria fazer uma correção e que ficasse não só nos anais, mas na TV Senado. O Brasil é campeão mundial de uso eficiente de agroquímicos. É disso que nós estamos falando. Mais um clique. Eu queria parabenizar a Anvisa nesse final de fala. Ela lançou agora um decreto, uma consulta pública no Diário Oficial da União, recentíssimo, do dia 29/4, pode dar o próximo slide, que fala sobre boas práticas regulatórias no âmbito da Anvisa. Ou seja, e nós tivemos agora, junto com a doutora Ana Maria, na segunda semana de vigilância sanitária aqui nesta casa, no Petrônio Portela, e a gente nota falando um pouco do futuro, uma boa vontade, uma preocupação em se colocar boas práticas no marco regulatório. É disso que nós precisamos, é disso que eu estou falando. Muito obrigado.